90 anos é uma trajetória que a gente tem orgulho, né? A FIENG foi decisiva para o estado de Minas Gerais em diversos seus momentos, né? Mas principalmente na atração de investimentos e no suporte dessas indústrias aqui no estado. E o desenvolvimento industrial está ligado ao desenvolvimento do estado. Lembrando que boa parte do desenvolvimento inicial do nosso estado, ele veio da atividade de mineração, que é uma atividade industrial, né? E com a mineração vieram a necessidade de ferrovias, de infraestrutura, de estradas, né? Os tropeiros, que são uma característica de Minas Gerais, eles abasteciam quem? As minas, né? E, então, desde o início, desde a concepção do estado de Minas Gerais, a indústria está vinculada a ele. E logo depois nós tivemos outros setores, a indústria têxtil se instalando aqui, né? Desbravando os sertões. Juntamente com a indústria, ela trouxe energia. Então, uma outra consequência da industrialização do nosso estado foi a energia elétrica. A FIENG foi criada na década de 30, né, por empresários que queriam ter uma representação empresarial ampla e que também queriam ter um serviço social que atendesse ali a comunidade de trabalhadores e também fizesse a formação de mão de obra. E daí nasceu o SENAI e o SESI. O SENAI com o objetivo de formar mão de obra para as indústrias e o SESI com o objetivo de atender o desenvolvimento social, quer dizer, olhar o lado social do empregado. E com essa missão, que é uma missão muito bonita, que a FIENG foi se desenvolvendo ao longo desses 90 anos. Inicialmente a contribuição era voluntária, depois ela passou a ser um percentual, né, da folha para o SESI e SENAI, não para a FIENG. E chegamos aí aos 90 anos, comemorando números recordes, né? 214 mil alunos, foi encerrado em 2022, ou seja, temos mais de 1% da população de Minas Gerais hoje estudando, ou no SESI ou no SENAI. Além disso, temos aí quase 1.300.000 trabalhadores na indústria, ou seja, nós estamos capacitando quase 1/6 da força de trabalho da indústria anualmente. Então, um número extraordinário. A FIENG vem completando esses 90 anos, cumprindo a sua missão como nunca, fazendo a defesa da sociedade, a defesa do tecido industrial, mas também cumprindo o seu propósito inicial de desenvolvimento, né, do trabalhador e do cuidado social do trabalhador e da sua família. Estados industrializados também são estados mais desenvolvidos. Se você analisar no Brasil, os estados que têm maior percentual de atividade industrial são os estados com maior desenvolvimento socioeconômico. Então, uma coisa está linkada à outra, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter um ambiente de negócio favorável. Então, enfim, completa isso os 90 anos. Vamos fazer uma retrospectiva das principais ações da FIENG nesse período. Vamos celebrar, mas vamos celebrar intensificando ainda mais as nossas ações na melhoria do ambiente de negócio. Para a FIENG, meta na melhoria do ambiente de negócio. Já foi uma evolução muito grande, 2018 para cá, grande parte alavancada pelo governo Zema, né, que tem essa missão também, tem essa propensão, e com isso tivemos um papel muito relevante, claro que o governo à frente, para a atração dos investimentos aqui para Minas Gerais. Então, nosso papel é aprofundar nessa pauta, que o ambiente de negócio melhorou, mas ainda tem que melhorar muito. Nós temos muita coisa para fazer nesses 3 anos. Eu acredito que vai dar para aprofundar muito nesse quesito. E continuar a dinâmica de atração de negócio, atração de investimento, porque isso é futuro, né? Quando você traz uma indústria para uma cidade, você está trazendo futuro para ela. Seja porque o emprego na indústria ele paga melhor que a média nos outros setores, seja porque a indústria investe 70% do total investido no Brasil em pesquisa e desenvolvimento. Então você está reconhecendo trabalhadores e reconhecendo o trabalho de pessoas que têm um melhor grau de formação.
seja porque a indústria contribui com mais 50% da arrecadação do nosso Estado. Então, boa parte dos serviços públicos que são executados com arrecadação oriunda da indústria. Então, a indústria ela é dinâmica, ela traz desenvolvimento econômico, ela traz prosperidade para a sociedade, mas ela também traz um conforto para o Estado. Então, a gente vai continuar muito forte nessa pegada de atração de investimentos. Além disso, nós queremos aumentar os nossos números de atuação. Por exemplo, uma meta das que a gente tem mais ambiciosa são as escolas de robótica para o setor público, né? Em convênio com as prefeituras. No ano passado, a gente fez a primeira ação nesse sentido. Nós fizemos 1.700 alunos tiveram acesso à robótica nas redes municipais através do SESI. Esse ano o orçamento atinge 50 mil. Já temos mais ou menos 30 mil alinhavados. Como no ano passado foi um ano de teste, a gente fez os primeiros 1.700. E a gente quer entregar em 2025 com 100 mil alunos da rede pública em robótica. E você me fala, por que a robótica é tão interessante? Porque a robótica, ela trabalha as competências que são necessárias para esse novo mundo. E ela traz interesse do aluno para a escola. Porque o aluno não consegue performar bem robótica se não tiver matemática. Hoje, muitas escolas têm dificuldade de motivar os alunos, por exemplo, a estudar matemática. A robótica é uma porta para isso. Então a robótica ela vai despertar, ela desperta maior interesse, maior propensão ao aluno a estudar. Eu diria, primeiro, o aumento da massa de alunos atendidos, que a gente quase triplicou, né? Diria também uma inovação do nosso parque, ou seja, a gente renovou boa parte dos maquinários das escolas do Senai, trouxe tecnologia para várias unidades e também trouxemos uma pegada tecnológica muito grande para a nossa rede de educação SESI, levando robótica, que já tínhamos, a gente incrementou, mas hoje as nossas escolas têm aulas com óculos de realidade virtual aumentada, coisa que não existe no mundo privado, por exemplo, ainda. O Estado ainda é muito burocratizado, ainda tem muita coisa, muitas leis, muitos atos normativos, a simplificar essa estrutura, né? Sem obviamente perder as suas funções, sem perder a qualidade no trabalho do serviço público. Mas na verdade hoje eu volto a afirmar um tema que tem sido recorrente. Houve uma burocratização muito grande do licenciamento ambiental. E há uma percepção equivocada por parte da sociedade que licenciar empreendimentos é ruim. Não, licenciar empreendimentos é o contrário, é ótimo. É garantir que aqueles empreendimentos cumpram a legislação. E como há essa percepção, adotou-se uma estratégia de procrastinar demais os processos de licenciamento. Isso é muito negativo, porque as empresas hoje elas precisam ter previsibilidade, elas precisam ter uma dinâmica. Olha, tem produtos que demoram 2 a 3 anos. Como é que se um licenciamento ambiental no estado demorar 10, o produto tem vida útil de 2 a 3, quando ele sair, o produto já morreu. Qual o custo disso para a sociedade? Olha, o empreendimento chega aqui, em São Paulo licencia em 1 ano, aqui demora 10, esse investimento vai para cá ou para São Paulo? Se ele for para São Paulo, ele emprega a gente em quem? Se ele estiver em São Paulo, ele vai arrecadar ICMS para onde? Para Minas ou para São Paulo? E pior, na hora que ele vai para São Paulo, em vez do ICMS ser recolhido em Minas, nós vamos pagar ICMS para os paulistas. Porque quando você comprar aquele produto em São Paulo, ele vai vir com crédito ICMS que foi recolhido lá em São Paulo. O mineiro vai pagar o paulista, o tributo do paulista, de algo que podia estar em Minas. Isso é pouco percebido. Então, na verdade, o prazo de licenciamento não é garantia de preservação do meio ambiente. O bom são processos céleres, processos rápidos, que atendam à legislação, e isso é possível preservando o meio ambiente. Muitas pessoas politizaram certos temas, cooptaram esses temas
e se dizem senhores da verdade. Aqui no Brasil você tem uma mudança de governo que está trazendo insegurança, vai afetar, sim, a propensão ao investimento. Além disso, você tem um cenário de taxa de juros muito alta, que com certeza vai inibir. Então nós temos essas dinâmicas todas em ação, o que reduz a nossa perspectiva de crescimento aí para o ano de 23. A gente espera que em 24 haja uma retomada da economia. O governo federal está assumindo agora, né? Você tem primeiras interlocuções, já encontrei com um outro ministro. Nós estamos preparando materiais para levar para o governo e já estamos começando as interfaces, mas estando ali também um início de governo, você não pode ficar muito em cima, porque o cara está estruturando, está montando equipe, você tem que dar tempo até para a pessoa chegar na casa, arrumar a casa, né, sob a sua perspectiva, para depois você estar contribuindo. Então a gente deve intensificar esses contatos, mais no sentido de levar propostas, etc., no mês de março. Melhoria do ambiente de negócio, quer dizer, simplificar, desburocratizar, propor reformas estruturantes, que são realmente muito importantes. E também um trabalho na linha do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de cadeias e da inserção do Brasil em várias cadeias globais como uma potência da economia verde, né? A gente entende que o futuro da indústria passa por uma diversificação da matriz de produção, então a indústria está muito concentrada na China, na Ásia, e a gente entende que após a pandemia houve a necessidade de vários países de ter uma fonte alternativa de suprimento. E o Brasil pode sim se encaixar como fonte alternativa. E a outra grande oportunidade que eu enxergo é a oportunidade da indústria verde, da gente ter uma indústria com menor volume de emissões de carbono, ou seja, uma indústria que polui menos que a média do mercado internacional, e a gente tem que captar isso enquanto oportunidade no mercado internacional. Então, diria que esses são os dois grandes desafios para o Brasil industrial, né? Captar os investimentos dos fluxos internacionais e também liderar essa produção de produtos com baixa emissão de carbono. Eu diria que o maior problema hoje é no espaço político. Você tem, cada dia que passa, inclusive representantes da sociedade mais vinculados a essa questão de mídias sociais e a pautas temáticas. Toda vez que a gente pega extratos de segmentos da sociedade, a gente não tem quem defenda a sociedade. As pessoas ficam donas de determinadas pautas. E isso é prejudicial, porque quem olha para a sociedade como um todo é que traz o equilíbrio. Está havendo essa segmentação dos mandatos. E poucos parlamentares, de fato, encaram e são eleitos com uma pauta global. E aí, quem defende a sociedade? Cada dia que passa, um contingente menor que tem mais dificuldade em se eleger. E aí eu vou dizer, tem a pauta ambientalista, tem a pauta animal, tem a pauta religiosa, tem a pauta social, tem a pauta de costumes, tem a pauta de costumes conservadora, tem a pauta de costumes extremamente liberal, tem todas as pautas. Então você bota no parlamento 5 representantes de uma pauta extremamente liberal e 5 representantes de uma pauta extremamente conservadora, que aí é o conflito. E nós temos que olhar para os nossos representantes não como pautas, mas como alguém que tem capacidade e compreensão de entender os dilemas da sociedade, tratar eles com menos paixão e com mais racionalidade. Esses nichos sequestram toda a pauta política. E aí te impede de mover para frente. O político tradicional que olha o todo, cada dia que passa com menos espaço. Isso não está dando voto. E aí o que cria voto é a polêmica. Aí não importa, na polêmica não importa o fato, importa a versão. Não importa se eu estou falando mentira deslavada, importa que eu estou parecendo que eu estou defendendo alguma coisa que é relevante para o meu eleitorado. Se é mentira, se é uma distorção brutal dos fatos, não importa. Se o efeito é o contrário, não importa.
Não, a gente está terminando justamente um ciclo de investimento vigoroso. Terminando, não, começando. Então tem muitos investimentos aí a caminho. Claro que uma maior incerteza econômica, que é o que está acontecendo hoje, gera uma redução desse quadro. Mas, se num curto espaço de tempo, quer dizer, as expectativas negativas não ocorrerem, ou parte do discurso ser só retórica, nós vamos ter uma propensão maior a investir em um desenvolvimento econômico maior.